Boa noite. É com muito prazer e uma alegria imensa estamos aqui para continuar o curso de Saúde e Espiritismo aqui pela AME Osasco, em parceria com o IEOB, Instituto Obreiros do Bem de Osasco, né? Um curso que está na sua 10ª aula, uma parceria que tem trazido muito aula em engrandecimento, uma colaboração imensa aí do Instituto Obreiros do Bem, com e a gente está aqui hoje agraciado pela presença do Aquiles Costa, trabalhador do Obreiros do Bem. Boa noite, Aquiles. Tudo bem com você? Olá, Jerry. Boa noite. Obrigado pelo convite, por participar também de mais este trabalho, mais esta reflexão. Obrigado. O Leandro parece que está nos ouvindo. Leandro? Bom, ele deve ter tido algum probleminha, né? Deve estar entrando aí já. A aula de número 10 hoje, né? A gente segue aí com o livro da editora AME Brasil, curso de Saúde e Espiritismo. O capítulo hoje vem falando dos profissionais de saúde e a finitude, né? Estou falando aqui enquanto o Leandro está entrando aí. E é um tema que vem trazer a visão diante da finitude, mas não só dos profissionais de saúde, mas das pessoas em geral, né? Leandro, voltando aí, nos ouve bem, Leandro? Leandro aí conseguir entrar, né? Então, daqui a pouco a gente já tem a presença do Leandro, ele se apresenta novamente. O Leandro, que é psiquiatra, também assim como eu, membro da AMESAT, aqui. E a AMESAT teve os seus primórdios ali, né? A primeira casa de acolhida, o IEOB. Essa parceria só demonstra aí a longa data em que as instituições estão aí cooperando com os esclarecimentos da doutrina aí, para que a gente consiga efetivar os conhecimentos e, mais importante, colocá-los em prática. Enquanto o Leandro vem aqui, acho que a gente pode começar trocando aqui um pouco, e aí ele vem entrando, e a gente já consegue colocar com ele aqui. Ok, ele está com um problema com o áudio, né? Nós ouvimos, retornou. Leandrão, já nos ouve bem agora? Agora eu estou ouvindo. Desculpa, ficou tudo branco aqui, mas acho que agora eu estou conseguindo ouvir. Vocês me ouvem? Sim. Sim, tudo bem. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, é isso com o nosso querido Leandro Nunes, né? Membro aí da AMESAT. Uma boa noite, seja bem-vindo, Leandro. Boa noite, meus amigos. Acredito que vocês já estão aí já no pique, já não quero atrapalhar, não. Segue aí que eu vou ouvindo aqui e vamos dividindo aqui um pouco nessa proposta da noite. Um prazer estar com vocês, tá? Prazer imenso nosso. E estamos juntos aqui com essa oportunidade aqui de falar todos. Então, de imediato, também agradecer aí o Carlão, né? Os bastidores aí, sempre dando aquela força para a gente aí, uma condução técnica, sempre acontece, quem sabe faz ao vivo, não tem como falar, acontece. E dentro do tema de hoje, né, enquanto o Leandro chegava, a gente comentava que é um tema que fala da finitude, né, as nossas dificuldades diante da morte, né, do cuidar da vida, dos sofrimentos que traz a todos. No nosso livro, né, Saúde e Espiritismo, da editora AME Brasil, livro que faz 10 anos também, coincidentemente ele é um lançamento é lançado juntamente com o nascimento da Unesat, na nossa casa, que acolheu primeiramente com o Instituto Obreiros do Bem, e que traz vários temas aí para aprofundamento dentro da temática trazida pela doutrina, pela espiritualidade, e que hoje a gente vai falar não só dessa dificuldade dos profissionais, mas das pessoas em si. Então, dentro disso, lembrando que pensando que a gente vai expandir um pouco esse tema, eu queria saber de vocês, começando pelo Aquiles,
qual é a visão, né, que se tem lá do momento espiritual que a gente vive, né, todas essas condições de dificuldade pós-pandemia, uma epidemia de saúde hoje, mais recente, de saúde mental que a gente vive, e que desde tempos anteriores, o sofrimento de todos nós diante da finitude, do encarar da morte, como é que aquilo traz, como é que você vê isso nos dias de hoje aqui? Boa noite mais uma vez, Jerry. Boa noite ao Leandro e ao Carlos também, que está dando suporte técnico para a gente, né? A questão que você tem colocado, né, o momento espiritual, como que a gente avalia a postura das pessoas de um modo geral, né? Diante da finitude, que é um dos temas propostos pelo nosso encontro. Eu acredito que tem se ampliado gradativamente para melhor a postura das pessoas frente à questão da finitude. Seja por reflexões individuais, seja por experiência junto aos familiares, aos amigos, mas eu acho que especialmente em relação às experiências alheias, né? A gente diz que a gente aprende também com as experiências dos outros. Aquelas que são assim mais fortemente noticiadas, viu, Gé? Como que nos faz pensar sobre ela. Por exemplo, o caso do piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher, acamado lá há muitos anos em casa, e com bastante reserva e com bastante respeito da família, a gente recebe notícias da situação dele, né? Ou um caso mais recente que nos sensibilizou, um caso que sensibilizou o povo brasileiro, é o caso da cantora Preta Gil. Ela fez questão de tornar público o seu momento, a sua doença, passando por várias cirurgias, por mais de uma cirurgia, por vários tratamentos contra o câncer, e manteve a sua vontade de viver. Também teve a fala do seu pai, né, Gilberto Gil, trazendo a ela uma reflexão, a pensar sobre isso, se já estava na hora de ela partir ou não, se ela conseguiria suportar ou não esse momento, como ela conseguiria suportar o apoio dos amigos, e a situação também mais recente do cantor Lindo Cruz, que encarnou, mais recente do que a Preta. Então, tudo isso faz a gente pensar na finitude. E, especialmente nesses casos que eu citei, diante de um poder aquisitivo acima da média nacional, né? Então, esses exemplos estão acima da média. Mas a finitude é um tema que incomoda, né? Incomoda um grande número de pessoas. Talvez até a maioria pensa nele, mas não gosta de falar sobre ele. Prefere deixar para falar quando algo grave vier a acontecer. Mas desse tema a gente não consegue se safar. Vamos ter que aprender com ele, vamos dizer assim. Então, eu acho que no meu pensar, no meu ver, esse é um panorama geral que eu encaro hoje. Ele tem se ampliado gradativamente. A reflexão não é somente quando chegamos diante de uma situação grave. Ele tem se ampliado, sim, graças aos meios de comunicação e às notícias que a gente gradativamente toma conhecimento a respeito da situação das outras pessoas. Deixou de ser algo muito próximo, muito familiar, muito das amizades, está se ampliando, né? Então, tudo isso faz parte de um processo que a gente tem que pensar obrigatoriamente sobre ele. Maravilha, Aquiles. E dentro do que você trouxe para a gente, uma coisa que fica muito evidente é como tem ganhado proporção o sofrimento diante da morte em várias outras camadas, né? A gente, no momento anterior, com menor acesso, né, nas redes sociais, toda essa ampliação que teve nas divulgações de notícias, às vezes ficava num mundo muito restrito, né? Então a gente às vezes não falava dos nossos medos, né? E quando figuras públicas trazem essa vivência, né, das mais diferentes formas, com as mais diferentes patologias, doenças, isso de certa forma fomenta o debate para todas as camadas, né? E
Dentro disso, eu vou falar um pouquinho da questão dos profissionais de saúde. Isso também tem que ser ampliado com a reflexão dentro da própria saúde como um todo. Embora a gente tenha uma preparação, né, busque conhecimento, os profissionais também demonstram sofrimento diante de tais situações, independente da classe social que se tem, independente do contato que tem ali. Várias são as áreas, né, que a gente trabalha e que uns têm menos acesso, outros mais acesso, mas com a divulgação na mídia e com o trabalho em si, a gente acaba tendo um contato ainda maior. Então, abre uma oportunidade para essa discussão ser ampliada. E, como profissional de saúde, eu vejo também que essa exposição se tornou até de uma certa forma benéfica. Não necessariamente por ser da área, o profissional não sofre com isso, né? Aproveitando que o Leandrão voltou aí, vou colocar o aparelho aqui para tentar ampliar essa visão ele como psiquiatra, como é que ele vê, né, nos dias atuais aí, né, esse contato aí que a gente tem. O Aquiles acaba iniciou a reflexão falando de como isso hoje ganhou amplitude com as redes sociais e com figuras públicas trazendo a questão da finitude, né, como foi mais recente, mesmo uma questão desde o piloto de Fórmula 1, Schumacher, né, uma atleta Gil mais recentemente, diante de processos que antes eram um pouco velados, mas que hoje estão mais expostos. Queria saber aí, fazer sua contribuição para a gente também. Muito bem. Estão conseguindo me ouvir? Sim. Legal. Desculpa que está tendo algum problema aqui, mas eu acho que agora eu vou conseguir estar presente. Tá ótimo. Essa é uma pergunta que normalmente um amplo sobre ela. A impressão que me fica é que ainda a gente tem uma realidade muito paradoxal com a finitude, ainda representando esse paradoxal que é a nossa relação com a própria vida. Então, por vezes, nós vamos encontrar pessoas já se despertando para um olhar de uma vivência mais espiritualizada, entendendo uma vida que se mantém após o rompimento da matéria, ou até mesmo acreditar na própria reencarnação, como a doutrina nos apresenta, mas que nas suas expressões de vida ainda se mantém numa dinâmica aonde certos valores muito estruturados na nossa cultura, uma visão mais materializada, buscas mais imediatistas de respostas, uma postura muito apegada aos interesses do próprio ego, vão tornando esse caminho nosso de encontro com a morte ainda algo que nos traz muitos medos. Medos de entrar, como a própria Joana diz, em contato com a nossa própria consciência, medo de se desligar de certas dinâmicas que entendemos trazer algum tipo de bem-estar, de conforto, medo também de se ver na vulnerabilidade do estado onde você não conhece ou não tem a certeza. Embora já tenhamos vivenciado por vezes essa etapa, no momento em que encarnamos e o véu do esquecimento vem nos trazer a necessidade de um olhar mais para o presente, nós também encontramos com os medos do desconhecido. E nesse processo, um grande estímulo à nossa reconexão com Deus, por vezes nós buscamos a segurança em elementos que estão mais dentro da materialidade.
E aí, então, fica nesse conflito de já existir um despertar espiritualizado, um despertar para os anseios do ser espiritual, que dentro de nós se mostra aberto à vivência espiritual, e aí a gente vai se comunicando com essas doutrinas, com essas visões mais espiritualizadas, mas, ao mesmo tempo, ainda muito receosos e, naturalmente, entendemos ser o momento da morte, o momento onde tudo isso está no seu extremo. É o momento onde temos uma dor muito grande, um sentimento de desamparo se apresentando de forma muito intensa. E esse movimento mais paradoxal de horas mais materialistas, horas mais espiritualistas, que vivemos na dinâmica da nossa vida, nesse momento se agudiza e aí se apresenta com expressões dentro de um coletivo, ainda, a meu ponto de vista, muito paradoxal, talvez é a melhor palavra que eu encontro para falar assim, misturado ainda, né? Tentando se encontrar. Mas eu entendo que esse é o nosso processo em seres em evolução que estamos. E é importante que a gente identifique nessas dificuldades as nossas necessidades. Então, é natural que, por vezes, no momento que é muito sofrido, a perda de um filho, a perda de um ente querido, a perda de pessoas próximas, é claro que dali vão emergir sentimentos que se apresentam como expressões da necessidade do nosso cuidado. Mas esse cuidado parte primeiro por compreender que no momento de estar triste, é para estar triste mesmo. No momento de estar alegre, é o momento de estar alegre. Agora, estando triste, não precisamos ficar no eterno mar da tristeza, alimentando. E também no momento da alegria, não precisamos viver a total euforia e as explanações de uma felicidade aparente. Então, eu entendo, tentando te responder aqui, Jerry, que no meu olhar ainda temos concepções extremas desse processo, mas que eu já entendo assim como a gente vai percebendo nas questões não só práticas do dia, mas nas leituras que os espíritos nos trazem de reflexão, o nosso processo de vivenciar dentro do momento reencarnatório que estamos, elementos como a nossa fé, a nossa possibilidade de transcendência, dentro desse momento ainda meio paradoxal do entendimento do que é a finitude. Maravilha, Leandro. Maravilha. E a gente está sem a sua imagem, mas a gente está te ouvindo bem, tá? Então a gente vai continuar aqui fazendo a nossa troca. Ah, você não está me vendo? Não, a gente ainda não consegue, mas ouvimos bem a sua resposta. Diante disso que você trouxe para nós, Aquiles, eu penso que no todo paradoxo a gente vai ter as oportunidades de ambos os lados, né? Que é, ao mesmo tempo que a gente ainda tem essa questão muito mais materialista, né? Que às vezes traz à sociedade esse medo, de um outro lado a gente vai ter a oportunidade, diante de tudo que a doutrina nos traz, no próprio capítulo, né? Tem a abordagem de Joana de Anjos, falando do amor como forma de vivenciar e poder evoluir com esse processo. Tem no capítulo que a gente também as pontuações dos estudos do professor Cohen, né, que traz a importância da espiritualidade de quem está vivenciando essa finitude, né, de como que isso colabora com uma melhor resposta a esse processo de finitude. Então, eu também vejo, como o Leandro trouxe, e nesse paradoxo a gente pode captar a oportunidade de algo baseado na doutrina, que nos traz a fé raciocinada, que traz todos os ensinamentos de posteridade, do acreditar na vida do além, né? A vida na espiritualidade, onde
onde a vida terrena é parte de um todo, essa tem a oportunidade de, com o dilema da finitude, a gente procurar meios de viver melhor a vida. Diante disso, Aquiles, o que você pensa em termos de oportunidade quando a gente vai enfrentar as dificuldades da finitude, ao mesmo tempo tem a capacidade de olhar para uma forma de aproveitar melhor a vida? Acho que a palavra utilizada pelo Leandro, ele é bem propícia, né? O paradoxo, né? Você tem uma situação onde um bom número, ou vamos dizer assim, talvez, no meu ver, a maioria, temendo essa finitude, evitando pensar nela, temendo a dor que ela possa trazer, né? Que efetivamente ela traz. O paradoxo tem um lado positivo, que é o de promover, de acelerar uma reflexão, né? Então, como eu dizia, a grande maioria, ou ou a maioria, ou um grande número, ainda teme falar sobre a finitude, sobre a morte, né? Exatamente o que ela representa para cada um, o que ela vai representar, como lembrou o Leandro. Mas esse paradoxo ele é propiciador, né? O desenvolvimento das telecomunicações, a ampliação das telecomunicações faz com que a gente tenha mais acesso à situação do outro. Deixou de ser apenas nós mesmos, ou as pessoas queridas, ou as pessoas que fazem parte do nosso círculo, e isso se amplia. A gente começa a ter conhecimento da situação dos outros, né? Como cada pessoa tem encarado. E aí, inevitavelmente, a gente se coloca no lugar dele. Como que será quando chegar a minha vez de passar por essa experiência, de acolher? O que eu vou fazer quando for a minha mãe, o meu pai, alguém mais idoso, ou alguém que abruptamente se aproxima, né? Ou está correndo risco de vida? Como é que eu vou encarar? Então, me parece que esse paradoxo ele é providencial, como já falou você mesmo e o Leandro. Né? Estamos bem acelerados no processo de aprendizado. E quando você traz essa questão do processo de aprendizado, né, a gente tem aí um aprendizado que é geral, nós médicos utilizamos muito a questão de hoje considerar a importância dos assuntos espirituais para os nossos pacientes. E a oportunidade de usar esses assuntos espirituais, independente da crença, né? Independente da religião, e sim buscando aproveitar a crença do paciente em benefício do tratamento. Né? Então, dentro disso, a gente hoje fala muito, quando você trouxe a questão de se colocar no lugar do outro, o quanto que é importante desenvolver a escutativa. Né? Muitas vezes aquela pessoa que está passando ali por aquele momento, muitas vezes ela só quer ser ouvida. Né? E isso se dá nos mais variados meios, tanto do ambiente de saúde mais técnico, mais formal, onde o paciente está ali recebendo os cuidados, como dentro das casas, né? Dentro da residência área ali, onde aquele parente ali vai estar prestando uma assistência, e da mesma forma ali, a escuta vai se fazer válida, porque nesse momento de angústia, de medo, de sofrimento, tanto físico quanto espiritual, o quanto porque aquela regra básica que é escutar, ouvir o outro é importante. E agora o Leandro voltando aí, a gente, né, dá um pouquinho de continuidade para trazer para ele, mas eu quero agradecer antes todos os nossos internautas que estão nos acompanhando, né? A gente deu uma boa noite muito rapidamente no início, mas de falar aí, agradecer a Gilda, a Arisa, Francisca, né? Querida Alessandra Bons aí, acompanhando a gente. E podem deixar perguntas aqui para no final a gente fazer uma apanhada aí, conseguir adentrar e espalhar, expandir a nossa discussão também para algumas pessoas que eles possam trazer, tá bom? Leandro, a gente está comentando, né, dentro dessa oportunidade que existe no paradoxo, a própria palavra traz essa oportunidade de buscar os dois lados, isso se traduzir em um aprendizado tanto para quem está passando pelo aquele processo, quanto para quem está acolhendo aquele processo de finitude. E
dentro disso, a gente desenvolveu algumas das habilidades pensando no bem viver. Paradoxo, no caso, a oportunidade de trazer para a vida o aprendizado daquela reflexão feita diante da finitude. Eu coloquei a escuta do outro, né, que se faz tão necessária, né, sempre para poder acolher e para poder desenvolver esse processo de uma forma mais amena e com maior possibilidade de auxílio para quem está passando por isso. Então, para você aí, como é que a gente pode se beneficiar dessa escuta, da própria questão baseada na fé raciocinada, de ampliar um pouco a consciência, né? Visto que a gente hoje tem a oportunidade, o conhecimento aí dentro da doutrina para poder auxiliar isso. O que você pode trazer para a gente? Vocês estão me ouvindo bem? Agora sim. Rapaz, eu estou apanhando aqui, hein? Mas estamos juntos. Eu estava ouvindo aí o Aqui, estava ouvindo você também. Eu consegui, dentro do possível aqui, entendendo o que você já vem falando aí. Então, não estou estava tão fora aqui, não. E também vou reforçar aqui a turma aí que está aí no chat para mandar perguntas para a gente aí, que o Jerry vai responder tudo aí no final, hein? Agora, eu acho que você toca num ponto que, de alguma forma, me vinha à mente na resposta anterior, mas que é o quanto que dentro do processo que a gente vivencia, nesses desafios, ao encontrar com as nossas dores uma possibilidade de vivenciar também as necessidades que já trazemos ou as possibilidades que já trazemos de recursos internos que, por vezes, ficam adormecidos em nós. Recursos que já estamos aptos ou já temos no nosso repertório a possibilidade de lançar mão deles, mas que ainda mantendo uma dinâmica muito habitual, nos coloca em uma postura, às vezes, a explorar pouco essa potencialidade que já trazemos e ficamos repetindo movimentos dentro de um campo que já está ficando saturado. Essa saturação, ela vai despertar essa dor. E aí, o quanto que a gente vai conseguir identificar nos elementos da dor um convite para as potencialidades que já trazemos na condição de se tornarem expressões reais de nós. E às vezes nós já a estamos exercitando ou vivenciando, mas o momento agora nos oferece uma oportunidade de elevarmos essa exemplificação, essa vivência, tornando-a mais profunda em nós, mais verdadeira, e por vezes até conseguindo fazer leituras mais subjetivas, mais sinceras dentro do campo espiritual delas. E nesse ponto, eu acho que a gente encontra a fé. Eu acho que a fé é um elemento que, no momento aonde Cortou um pouquinho do Leandro. Cortou um pouquinho. Congelou a imagem dele, voltou. Voltou. Então, igual o irmão Jacó. Coisas da tecnologia. Quando o Leandro traz essa questão da fé, né, a gente pensa na fé raciocinada e enxerga, talvez, também ali, o quanto que a fé faz diferença nos processos do paciente, né? A gente hoje tem números que demonstram o quanto que tratar um paciente que tem fé, você fala se está ouvindo a gente bem aí, o quanto tratar um paciente que tem fé faz diferença no decorrer do tratamento. É uma receptividade muito maior. Então, a gente consegue ter prova material
do quanto essa fé que o Leandro começou a trazer para a gente, que vai complementar já, se faz importante no processo de saúde e doença aí, e em especial do que a gente está falando hoje, na questão do enfrentamento da saúde. Acho que agora você voltou, né, Leandro? Pode continuar seu raciocínio aí, em cima da fé que a gente estava falando. Voltei. Voltou. Eu estou com aqui, mas eu consigo perceber que estou em plano com vocês de novo. Esse processo da fé, eu acho que não pode descartar o quanto que a doutrina nos convida para uma fé ativa. E o que eu vou entendendo como fé ativa? A fé que é operante na caridade. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas eu tenho uma fé muito fraca, eu não acredito, eu queria ter essa fé que você tem, eu queria ter essa força que você tem, acreditar em Deus. E a construção é uma expansão do processo interno que se dá por exercícios, por vivências, por entrega, mas principalmente, na minha forma de entender o que a doutrina nos traz, a vivência da caridade. A caridade como um movimento de servir, de se colocar em contato com a paciência, com a força de doar, do perdoar, de ser indulgente, de ser benevolente. Nesse processo, o encontro com o outro se torna mais do que natural. Ele vai se tornando parte desta dinâmica. Uma dinâmica que é estabelecida pelo olhar bondoso de sair de si e se colocar para o outro. Então, um desprendimento das dinâmicas mais egóicas, egocentradas. Junto deste movimento, o encontro com o que a gente tem de retorno desta vivência. O bem-estar que isso nos traz dentro de um campo que não é material. Dentro de um campo que é do sentimento, do campo das emoções, do bem-estar. E aí, essa relação que a gente vai realmente estar envolvida nela, do bem-estar que a matéria também nos traz, ela vai sendo substituída ou ela vai tendo uma forma diferente de se apresentar dentro de sutilezas da vivência do amor, da caridade, da expressão do sentimento para o outro. E isso nos alimenta muito mais do que esse prazer que nós conseguimos com o contato com a matéria. Então, nesse movimento, essa expressão de que algo maior que faço para o outro, me traz um bem, se alicerça num elemento mais transcendental. E nele eu vou encontrando respostas para algumas dúvidas que eu tenho com relação ao que me faz me sentir bem, o que faz a minha vida se direcionar para algo para que eu me sinta bem. E nesta dinâmica, eu vou encontrando um ponto que é uma pergunta que a morte sempre me faz fazer. O que eu estou fazendo da minha vida? Porque no momento que eu encontro com a finitude, seja de uma pessoa amada, seja de uma pessoa distante, mas que de alguma forma chega até mim aquela informação, no momento em que esse encontro mexe comigo, a pergunta vem, é assim, é a minha vida? Como é que está a minha vida? Eu estou vivendo bem? Estou me sentindo bem? E ao ter um pacote de experiências existenciais, a experiência da caridade, me sinalizando que eu só encontro nessa dinâmica de fortalecimento comigo, com o outro e com Deus, eu talvez comece a me ver mais interessado em me alimentar deste bem-estar, buscando nele caminhos para essa referência de saúde, de qualidade de vida, que a morte me fez parar e pensar sobre ela. Então, é um pouco isso que me vem quando você faz a questão da fé, né, que eu acabei esticando um pouco aqui, foi esse movimento de uma fé mais ativa também, sabe, Diário? Não uma fé que é parada ali, esperando Deus vir me ajudar. É claro que esta conexão interna, ela vai se dar como
o amor de um pai e de um filho por um. Esse amor, ele é um amor dinâmico, que se estabelece na multiplicação das nossas ações com o outro. Então, isso que esse é um movimento também que nos ajuda a olhar para a morte e da dor que ela nos traz, principalmente quando a gente tem uma perda inesperada, uma perda de uma certa um certo rompimento do que a gente entende ser a ordem natural, né, do filho morrer antes dos pais, o quanto que nesse movimento a gente começa a ter a possibilidade de perguntar menos o porquê disso acontecer, e mais o para quê. Aqui que essa oportunidade dolorosa, que eu nunca desejaria para ninguém, é apresentada por mim, por Deus, pela vida. Então, é nesse sentido que eu acho que a fé vai conversando um pouco, tá? Maravilha. E dentro do que você traz, Leandro, eu posso dar um exemplo pessoal, né? Quando a ordem se inverte, às vezes, a dificuldade é ainda maior de enfrentar o sentimento que nos traz a finitude. Minha mãe faleceu muito cedo, numa família muito grande. Ela faleceu com 31 anos e eu com 13 anos. Eu me questionava muito dessa forma que você trouxe, né? Na hora você não tem essa elaboração, até mesmo por ser pequeno, mas principalmente nisso que você trouxe de a ordem meio que se inverter, né? Eu tinha avós, bisavós, até tataravós, e por ironia do destino, falece minha mãe de primeiro, né? Então isso deixa a gente, né, traz essa angústia aí que você falou, você tão bem exemplificou para a gente. E dentro do que você trouxe, acho que faz muito sentido lembrar do tema do livro, né, que está aqui, as conquistas de hoje para a medicina, mas não só a medicina, a saúde do futuro, que é essa saúde que, né, até Emmanuel nos traz de uma outra forma, né, que é as conquistas da alma. E acho que quando você traz essa reflexão para a gente fica mais palpável quais que são as conquistas da alma, né, que a gente precisa ter, pode absorver de situações que trazem esse paradoxo e que são vivenciadas dessa forma tão particular por cada um de nós, né? E até para buscar trazer o Aquiles para contribuir com a gente de novo, eu quero ler um trechinho de uma das partes do capítulo que fala no seu final, que é da seguinte coisa: conhecer a finitude de seus labirintos recompensa a criatura cuja fé que remove montanhas o compele à superconsciência, condição espiritual do ser. Então, Aquiles, com tudo que trouxe agora o Leandro por último, e com essa frase que eu li, acho que a gente está falando de muito da possibilidade que a doutrina nos traz, que é conhecer o além da vida, o pós-vida, para nos aconchegar, a nos acolher e a nos revigorar a fé na nossa crença na vida após a morte, na encarnação, e saber lidar um pouquinho melhor com essas questões da finitude, né? E dentro disso aí, o que você pensa em relação a essa expansão de consciência aí, tendo o conhecimento da doutrina? Deixa eu abrir o som aqui. É verdade, né? A doutrina espírita, ela aborda o tema da finitude com muita profundidade, né? Não tem como a gente estudar a doutrina espírita, ter acesso a ela, sem falar desse tema, da essência da doutrina espírita, né? No seu tríplice aspecto, aí, o aspecto filosófico, o aspecto científico. A gente tendo contato com a doutrina espírita, vivenciando isso, desenvolvendo um trabalho voltado para o espiritismo, a gente vai ter contato com esse tríplice aspecto, né? O filosófico, quando a gente estuda as obras, o científico, quando a gente está em uma reunião mediúnica e a gente tem acesso àqueles que nos antecederam aqui no corpo físico, e o aspecto religioso, mostrando como é que se dá, como é que acontece com a gente antes de chegarmos aqui, né? Vai falar para a gente o que foi, como é que a gente planejou esse retorno,
E é uma análise que convém a gente frequentemente fazer, né? A qualquer momento. E que as experiências dessa existência, elas se somam a outras existências. Então, se somos seres imortais, temos outras existências, temos outras experiências que vão se somando. E a doutrina vai falar, olha, isso não se cessa. Quando estivermos preparados do lado de lá fora do corpo físico, vai se iniciar uma análise de tudo que se somou, que você agregou nessa vida. Né? Quando estiver preparado, nós vamos ter esse estudo. Então, olha como é que é rico a doutrina espírita. Então, ela convida a gente todos os dias, a cada experiência, a cada estudo, a cada comparação, a cada leitura de um texto básico, a cada leitura de um texto subsidiário, né, que, para além da doutrina das obras da codificação, a cada relato dos espíritos que são atendidos numa sessão mediúnica em que a gente participa ou que a gente estagia, faz a gente pensar nessa finitude, que é a finitude que é a do corpo físico. Você ter contato com alguém ali, participar desse processo, com alguém que passou por uma experiência e perceber que alguns ainda levam para o lado de lá essa dificuldade da reflexão, faz a gente entender também e trabalhar em nós mesmos, né? Será que eu amanhã ou depois estarei aqui sendo atendido com alguém querido, alguém que eu tenho contato na minha profissão, na minha vivência? Então, por que não falarmos? Por que não tocarmos esse assunto? Por que não pensarmos, né? E agir desta forma, como seres imortais? É o que vocês acabaram de tocar também, né? Então, a doutrina, ela é da essência dela tocar nesse ponto. Como você disse, né, inicialmente o tempo seria voltado para o profissional da saúde. Mas o profissional da saúde também, ele é um ser humano, aqui encarnado como nós, tem seus desafios, e com certeza ele pensa nisso. Ele pensa de como tudo isso o toca como profissional, como ser humano, tem seus familiares, seus entes queridos, como é que ele vai lidar com isso? Né? Então, é um paradoxo mesmo, né? É uma verdade. E quando você traz a questão, né, de como o profissional de saúde é um ser humano, a gente vê cada vez mais, né, mais recente, isso ficou mais claro, principalmente pelo que a gente já tocou aqui, do acesso à informação e das questões das redes sociais, o quanto que há também a dificuldade do profissional da saúde, o quanto ele se sente incapaz, né, diante da finitude também. O investimento em se preparar tanto tecnicamente como espiritualmente se faz necessário cada vez mais. E aí eu queria puxar uma coisa assim, dentro do nosso tema, que talvez a gente não tenha discutido tanto enquanto estuda o capítulo, que é a questão da procura que se tem dos centros, né? A gente está diante de algo que tem décadas aí de trabalho aí na comunidade de Osasco, né? O quanto que os centros são buscados nesse momento de finitude, né? Para auxílio, né? E quanto que se faz necessário, baseado na doutrina, nas obras de André, de Joana, né? A terapêutica complementar espírita, né? Diante disso, eu gostaria de perguntar tanto para o Leandro, depois volto para o Aquiles, como é que vocês veem, né, essa questão da finitude também nos centros, né? Os centros estão muito procurados pelos pacientes quando estão diante dessa dificuldade aí de encarar uma morte que está se aproximando e que precisa de ter uma abordagem um pouco mais, e sente na alma que precisa de um a mais, né? E talvez não tenha o conhecimento que a gente está discutindo aqui. Leandro, tem que ter a terapêutica complementar espírita, né? Para nós que trabalhamos aí da Associação Médica Espírita. Como é que você vê a questão da caridade dentro dessa proposta aí? Como é que a gente pode auxiliar na abordagem dessas pessoas que procuram os centros e que se faz necessário lançar a mão da terapêutica complementar espírita?
Você está conseguindo nos ouvir? Acho que congelou a imagem. Acho que congelou. Você aqui, vendo de volta, depois a gente repassa para ele. E dentro do trabalho dos centros, em especial do IOB, que você é trabalhador, também já fui, né? Sou grato aí por todo o aprendizado e também vi um pouquinho. Como é que você vê as pessoas que procuram os centros com essas questões da finitude aí que estão se apresentam? Eu acho que o centro espírita, ele, vamos dizer assim, tem pelo menos dois papéis, né? O de agir como um centro divulgador da revelação espírita, e nesse sentido, a doutrina espírita que melhor e mais profundamente explica a natureza humana, né? Essa natureza espiritual que todos nós temos. Somos seres imortais, criados pelo Pai, criados com amor, com bondade. E aí, quando nos vemos diante de uma situação como essa, não é, Jerry? Que é a de perder alguém ou estar na iminência de perder, muitas vezes a gente se sente sem rumo. O mundo material não responde a essa indagação, a essa experiência que a gente está passando. Os livros que a gente consulta não traz essa resposta. Algumas vezes a religião também não satisfaz aquilo que a gente sente intimamente, né? Essa pré-existência, essa continuidade da vida, não faria sentido eu existir e depois simplesmente me apagarem. Eu vou ser apagado pela vida material. Eu deixarei de existir. O que eu fiz foi bom enquanto eu fiz, enquanto eu existi. Depois eu deixo de existir. Eu sou uma lâmpada que se queima e que não se reaproveita. Vai ser jogada no lixo. Essa é uma ideia que muitas vezes o mundo materialista nos faz. Então, o papel de divulgação da doutrina espírita, dessa revelação que ela constitui, é um dos papéis que eu considero o mais importante, que é a da divulgação da doutrina espírita. O que ela tem a nos mostrar, nos consolar, né? E outras vezes, essa escuta ativa, como você mesmo disse, falou, é o de acolher a pessoa que chega, que está se sentindo ali muito fragilizada pela perda de alguém querido, do pai, de uma mãe, do marido, de um filho, de acolher essa pessoa, dizendo, olha, aqui a gente explica, aqui a gente acolhe, aqui a gente tem as nossas sessões de tratamento, temos também os nossos estudos. Você não gostaria de entender melhor o que foi? Você não quer pensar um pouquinho melhor? Né? Muitas vezes a pessoa vai procurando ali ter uma mensagem daquele que partiu. Mas a gente sabe que essa mensagem nem sempre é o momento de recebê-la. O espírito não está em condição de receber essa mensagem, e quanto menos ainda na presença da pessoa, para trazer o consolo, para trazer orientação, para saber notícias, né? Então, o papel de divulgar me parece que é o principal, e aquilo que Kardec fez. Estruturar no sentido de divulgar o que é essa realidade, o que é essa realidade que o Espiritismo nos traz. E também, na medida do possível, acolher aqueles que estão ali passando por essa experiência dolorosa, porque ela é dolorosa, né? Para qualquer um de nós, por mais que a gente estude, por mais que a gente se aprofunde na vivência, não é fácil perder alguém, não é fácil sentir-se sem este alguém, e temos que continuar sem ele aqui ao nosso lado no mundo material. Mas acho que esse é o papel da doutrina e do centro espírita, viu, Rogério? Eu concordo plenamente. Né? A oportunidade de levar você de uma forma ampla nessas situações, ela é assim, ímpar, né? Mesmo porque a gente vai estar as pessoas de uma forma mais receptiva. E eu pego pelas minhas experiências pessoais, assim, dentro de uma amostragem muito pequena, mas que eu vejo que
outras pessoas trazem a mesma percepção, não só aquela pessoa, mas também a família, os amigos, eles vão estar mais abertos a receber esses aprendizados. Não mais, mais de uma vez eu já fui convidado às vezes a conversar com familiares, justamente para trazer essa questão. Leandro, você nos ouve bem? Ouço bem. Ah, maravilha. Agora estamos te vendo e ouvindo bem também. Então, eu vou repetir a pergunta para você, né? Também, que é a questão de como aqui trouxe para a gente a acolhida das pessoas que vão procurar o centro nas questões, né, de finitude, e o quanto que o trabalho das ANES, né, tem uma importância com a terapêutica complementar espírita também nesse momento, né, de finitude aí, reafirmando um pouco do que você já trouxe, mas de forma mais prática, assim, como é que a gente pode explicar para as pessoas que estão nos assistindo, como é que o movimento, as ANES também fazem essa parte aí na questão de acolher, né, com a terapia terapêutica complementar espírita. Eu vou pegar um pouco do gancho do que o Aquiles já trouxe aqui, quanto que Kardec, né, já na introdução do Livro dos Espíritos, vem trazendo na existência dessa continuidade da vida a morte da morte, né, no sentido de que a morte não existe, ela é uma passagem de uma existência mais material para uma existência de uma realidade espiritual. E nesse aspecto se desdobra uma série de propostas muito consoladoras dentro do entendimento do que é a finitude, do que é a perda de uma pessoa querida, o porquê, às vezes, as respostas não nos parecem tão certas, mas as certezas vão se dando dentro das elucidações do entendimento da presença de um Deus amoroso, justo, bom, das necessidades que nós passamos enquanto um processo reencarnatório, e o quanto que a dor, o sofrimento, ele tem um papel de nos reconectar ou nos permitir caminhar de formas diferentes, anteriormente caminhadas com equívocos e desacertos, no caminho do amor. Então, a proposta da doutrina espírita, ao nos trazer elucidações que falam do mundo espiritual, abrindo para nós um leque do que é a nossa existência verdadeira, sem dúvida que ela enriquece muito o nosso entendimento e nos consola diante do que é a finitude. Mas antes disso, a doutrina nos convida a vivermos e a vivermos dentro da proposta do Evangelho. A proposta de olhar para o outro com um olhar mais humano, mais amoroso, nos colocando no lugar do outro, amando como gostaríamos de ser amado. E nesse sentido, eu acho que a casa espírita tem um papel fundamental no acolhimento das dores que chegam, apresentando, sim, num segundo momento, o seu arcabouço teórico que nos ajuda a compreender, mas no primeiro momento, acolhendo, ouvindo essa dor, mostrando que ela não está só, identificando-se com um ser humano que ali passa pela necessidade de ser amado, e a partir daí irmos apresentando o que nos faz olhar, talvez de uma maneira particular, para o entendimento desse momento, o entendimento da vida. Não tem como nós não considerarmos este um momento de grande dor, de grande sofrimento. O que a gente vai poder ajudar é mostrar que, diante da dor, não se está só. E que ela pode ser um instrumento também de nos reconectar enquanto irmãos, mas também nos reconectar a Deus, nosso Pai. Sei que nosso tempo está acabando aqui, eu não vou me alongar, mas eu acho que é esse o papel que nós, enquanto instituições espíritas,
temos primeiro a oferecer o nosso coração. Até porque o próprio Espírito da Verdade nos falou, o primeiro mandamento, ou a primeira, é nos amarmos, e em seguida nos instruirmos. Então, antes da gente oferecer as instruções, o conhecimento, as orientações que os Espíritos passaram para Kardec, nós oferecemos primeiro o que Jesus veio nos oferecer. A mensagem de nos amarmos, de vivermos e olhar para o outro como um irmão que também carrega uma dor que eu já posso ter carregado ou estou apto a carregar em breve. Então, tentando ser mais sucinto aqui, acho que é isso que eu tinha nessa pergunta que você faz aqui, tá, Diego? Maravilha. Não, facilitou enormemente. Gente, dentro do que o capítulo nos trouxe, e que a gente conseguiu, né, explorar um pouco mais, claro que esse tema daria outros desdobramentos, né, dentro de muita coisa que o capítulo traz, mas acredito que quem está nos assistindo aqui, quem vai nos assistir, né, conseguiu captar o quanto que a gente tem de oportunidade de valorizar a vida, entendendo e enfrentando, à luz da doutrina, de todo o aprendizado que se coloca, uma melhor condição de viver a vida. Escuta ativa, amor, caridade, baseado numa fé própria, raciocinada, que a doutrina nos traz, o quanto tem de oportunidade, né, dentro desse enfrentamento da finitude, para poder evoluirmos como pessoa e estar mais próximo do outro, né, servindo, que acho que foi a palavra que eu trouxe por último, né, e a importância do trabalho das casas espíritas, né, assim, os comentários da Gilda trouxe para a gente aqui, ó, o acolhimento e o afeto, né. Então, assim, é uma oportunidade de demonstrar tudo isso através do que a gente trouxe aqui de reflexão. Então, assim, nosso tempo está acabando e eu só tenho a agradecer a essa troca com os amigos aí, Leandro, e aqui, agradecer ao pessoal que assistiu a gente aqui, que nos acompanhou, falar que essa é a 10ª aula de um curso de saúde do espiritismo baseado no livro da editora Ame Brasil e que as outras aulas estão na playlist, é só acessar o canal, tanto da Ana Osasco quanto do IEOB, para poder assistir as outras aulas, né? E para encerrar, eu gostaria de colocar o quão importante esse tema se faz hoje, dentro de uma população hoje que vive cada vez mais, né? Hoje a gente está com uma geração que está cada vez mais idosa e que no próprio capítulo já traz para a gente, é um livro escrito há 10 anos atrás, mas que traz uma reflexão que é muito atual, de quanto também as pessoas com mais idade procuram essa parte mais subjetiva, essa parte não material, quando se enfrentam as condições do adoecer e depois da finitude, ou a iminência da morte, ali numa doença mais grave, mas de um estado de saúde geral que traz para elas menos capacidade de lidar no dia a dia. Então, esse tema extremamente importante, que foi abordado com muita excelência por vocês. Quero agradecer, né, essa oportunidade de estar aqui trocando com vocês e deixar aí agradecimento ao nosso Carlão, ao pessoal que nos acompanhou, e abrir para vocês aí para considerações finais aí, começando pelo aqui, dessa aula de hoje aí, para a gente encerrar. Obrigado, eu agradeço também, Gerry, agradeço a você, a AME, né, que é uma importante instituição, trazendo a reflexão dos profissionais da saúde, e aproveitando o que você falou, a população mundial está envelhecendo, né? Então, cada vez mais a gente vai se aprofundar nesse pensamento, cada vez mais a gente vai precisar de profissionais da saúde. E se não tiver profissionais de saúde, onde é que a gente vai buscar? A gente tem que buscar em algum lugar, né? E a casa espírita pode ser este lugar, pode ser o coadjuvante, né? Já que nem todos querem buscar a casa espírita. Então, quanto mais se vive, mais idoso, mais sujeito às deficiências do corpo físico, mais a gente pensa nisso. Olha a sabedoria do Pai, como é de falar assim, já que o mundo está preparado para viver um pouquinho mais, para ficar mais tempo encarnado, e, consequentemente, pensar um pouquinho mais na finitude. Porque quando o corpo começa a demonstrar que está
que não tem plenas condições que tinha lá no início, isso faz a gente pensar um pouquinho mais na finitude, no sentido da vida, né? No sentido que a vida nos tem. Então, acho que todos nós estamos sendo impulsionados por esse paradoxo, né, Leandro? Nós estamos sendo impulsionados pelo paradoxo de pensarmos cada vez mais e o que a gente vai fazer daqui para frente, já que a gente não tem essa experiência anterior na humanidade, como é que a gente vai se preparar? Estamos preparados para acolher esse grande número de pessoas que vai viver mais, vai necessitar mais, vai estar mais carente do acolhimento? E aí, nesse sentido, acho que a AME está cumprindo o seu papel quando trazem os profissionais, quando traz esse tema aberto à casa espírita, mas aberto a qualquer um que se interesse por ele. Por isso, eu agradeço em nome do Obreiros do Bem também hoje. Obrigado. Obrigado. Leandro? Leandro, consegue nos ouvir? Acho que o Leandro travou no final de novo. Caiu. Eu acho que sim. Acho que talvez ele consiga voltar. Isso. Como a gente está no limite de horário aí, também tem que agradecer demais, mais uma vez, essa parceria, agradecer a todos que nos acompanharam aqui, né? Falar que daqui a 15 dias, né? Então, as aulas são quinzenais, então, daqui a 15 dias, para sexta-feira, vai ser a 11ª aula, com o tema do livro, sempre abrange aí, de forma formidável, as questões mais importantes aí que a gente precisa trabalhar para fazer o espiritismo. Estão todos convidados, tanto para ver as aulas anteriores, como estar aqui comparecer para daqui a 15 dias para a nossa próxima aula. Tá bom? O Leandro vai estar aí, vou fechar para a gente. Cheguei para fazer a prece final. Isso, maravilha. Estamos acabando já aqui, mas não sei se você já falou, mas conseguirei, se Deus quiser, estar daqui a 15 dias, que é o nosso tema. Você falou com o pessoal aí? Já falei do próximo tema. Eu espero que esteja tudo arrumado aqui na minha transmissão, que dia 26 estaremos falando, eu e a Celi, e um companheiro querido, como o Aquiles, lá do Obreiros também, sobre o envelhecimento. Então, aguardo todos vocês. E desde já, quero deixar uma mensagem para aqueles que, nesse momento, vivem um momento de dor pela perda de algum familiar, de algum ente querido. A certeza de que Deus, nosso Pai, não nos desampara. Por mais que nossas dores não nos, às vezes, atrapalhem a percepção mais clara desta mensagem, a certeza de que a bondade de Deus se apresenta até mesmo diante das maiores dificuldades que estamos passando, é o que vai nos ajudar a reencontrar nessas dores o caminho proposto por Ele para as nossas possibilidades se expandirem e se tornarem elementos de fortalecimento e crescimento para cada um de nós. Que Jesus possa abençoar o coração, a família de vocês, chegando esta mensagem muito menos na tentativa de trazer grandes informações, mas talvez de levar um pouco de um acalento, de uma procura pela mensagem do Mestre, como forma de nos fortalecer na proposta de servir, e a partir daí sermos servos também do amor de Deus. Tenhamos toda uma boa noite, que Jesus nos abençoe. Agradeço a possibilidade de estar aqui. Aquiles, muito obrigado, irmão Jerry. Até uma próxima. Nós agradecemos aí a todos aí e uma boa noite. Até mais, gente.